tudo bem com vocês? Hoje eu e Dorothy vamos fazer um tour pelo hostel, viu meninas? Bem blogueiras. Como vocês podem ver, ó, essa aqui já é a entrada do hostel. E tem essas lindas pinturinhas de lhamas. Tô apaixonada. A gente mal chegou no Peru, já é lotado de lhamas. Tem sofazinhos e afins, coisas do tipo. E esse é o segundo andar, onde tem os dormitórios. O nosso dormitório, o tema dele é cinema. Aqui é tudo grafitado, tipo assim, é tudo cheio de desenho nas paredes, todo descoladão. E aqui é o restaurante. Restaurante é o nome de uma bebida específica. Ah, não sabia dessa. É pisco-sal. Pisco-sul, não sei como é. Me cansé de tu actitud tan arrogante, pero esta vez te tocou perder. Hoy te... E aqui a gente tem vista para uma das principais ruas aqui da cidade. E ele com essa foto dele é a bandeira da cidade de Cusco. Enamores, que vivo en un mundo de ilusiones. Todo te da igual, no quieres más. Aún así no siento rencores. Todavía escucho tu... É aquela bandeira ali. Bem linda, bem plena, bem serena, assim. Uhul! Desse inferno y pero mira, se acabó el tiempo. Oi, galera! Bem estilo, bem turistas. Yo no he sido ni seré tu pasatiempo. Grave error. Ya me cansé de tu actitud tan arrogante, pero esta vez te tocó perder. Hoy te dejo en tu universo fascinante. Algún día vas a abrir los ojos, pero yo no estaré. Ya me cansé de sentir que a tu lado no valgo. Ya me cansé. Entramos no primeiro andar, que é a entrada do hostel, que tem ali um lugar para você fazer chá, tem uma área de convivência para as pessoas ficarem de boinhas e a entrada, basicamente. E é legal porque aqui eles fazem umas festas temáticas, então hoje ou amanhã eles vão ter a festa da queda da Bastilha. Que sensacional, que mundo é esse? E vão ter uma festa brasileira também, tocando músicas brasileiras. Jantar francês para comemorar a queda da Bastilha. Eu amo muito viver nesse mundo. Tá, tipo, acho que uns 3 ou 4 mil metros de altitude. 3 mil? É, e isso faz muito mal para as pessoas, a gente passa muito mal. Aí, se você ou mastigar a folha da coca ou fizer chazinho, você fica melhor. Aí, isso aqui é a folha. Aí você coloca ela na água quente, a água vai ficar verdinha e você bebe para se sentir melhor. Porque realmente você passa muito mal, você fica enjoado. É muito difícil de acostumar. A gente que mora no Brasil plano, ao nível do mar, e vir aqui 3 mil metros acima. É como se a gente estivesse andando de avião. É bizarro isso. É bizarro. Bom dia! Nosso primeiro dia aqui. Estamos indo arrumar coisas. A gente precisa de chip de celular para ter internet. A gente precisa de... Provavelmente já achamos. A gente precisa de remédio para não passar mal com a altitude. E vamos tirar umas fotos turísticas, umas coisas assim. Vai ser um dia mais de descanso, porque senão a gente pode passar mal.
Que coisa mais maravilhosa e imponente. Aqui, ó, e como vocês podem ver, a cidade é cheia de montanhas, cheia de ângulos. Cada parte da cidade tem uma altitude diferente. Então nós estamos agora na Plaza de Armas. Quando os espanhóis conquistaram aqui Cusco, foi a primeira coisa que eles construíram foi essa praça, que era para ser o centro administrativo da cidade. E aí o que aconteceu? Eles fizeram aqui uma catedral, esses prédios para fazer a administração, para colocar tudo que eles precisavam, e dá pra gente ver uma grande influência. Por quê? O que acontece? Como aqui era a capital do Império Inca, só tinham construções dos Incas, então eles derrubaram grande parte das construções para colocar coisas espanholas no lugar. E dá pra ver que isso é uma arquitetura europeia, mas ela não é exatamente o que você encontra na Espanha. Ela é uma coisa meio única, é um híbrido de meio americano, meio espanhol, uma coisa que você só encontra aqui, é bem colonial, assim, bem Espanha colonial. E aqui, eles fizeram ali a catedral da praça, que é maravilhosa, gigantesca a catedral. Foi feita com levou muito tempo para construir, tem a cruz lá no alto, todos os santos. Só que o que acontece? Atualmente era uma catedral construída pelos jesuítas e atualmente ela funciona uma faculdade. Então dá pra ver como que os jesuítas eles tiveram toda essa influência na educação colonial, tanto que o prédio que eles construíram para catequizar os índios hoje é uma universidade. Então assim, muito legal, muito agradável aqui, tem uma praça também, enfim, lindo. Olha a placa ali, se não tá falando que não pode. Ai, olha só. Ah, mas acho que não pode tirar foto lá dentro. Não, pode. Ai, uma foto nesses azulejos azuis vai ficar tão lindo. Ó, esse é um museu de artefatos religiosos, mas não podemos fotografar o interior dele. Então vamos ter que dar a minha palavra que ele é muito bonito e vocês vão ter que acreditar que não temos provas para comprovar. Ó, gente, estamos aqui num colégio. Colégio de São Bernardo. Colégio antigo. Coisa linda. O que acontece? O Cusco era a capital do Império Inca, né? Ou seja, aqui toda a cidade foi construída pelos Incas, mas quando os espanhóis conquistaram, eles derrubaram basicamente tudo. E dá pra ver em alguns lugares as construções incas e as dos espanhóis sobrepostas. Tipo aqui. Então, por exemplo, os espanhóis fizeram essa parte. Porque os incas, eles não usavam nenhum tipo de reboco. Eles construíam de uma forma que as pedras se encaixavam de uma forma tão perfeita que não precisava de reboco. Daí que vem, inclusive, a história do Lego. O Lego foi inspirado pelas construções dos incas. Então, aqui foi totalmente construído pelos espanhóis, né? Porque o negócio tá todo rebocado, tá cheio de argamassa juntando. E aqui do lado... Isso foi... Que lindo! Isso é Inca, porque tá tudo encaixado. Não tem uma argamassa, não tem um cimento. E se tiver um terremoto, sério? Essa parte aqui cai, mas isso aqui fica de pé. Olha que lindo. Então dá pra ver, isso aqui são as datilografias dos arqueólogos que descobriram. Vários lugares da cidade isso aconteceu, porque aqui em Cusco já houveram muitos terremotos há muitos anos atrás. A parte inca da cidade, ela nunca caiu com nenhum terremoto, ela só foi derrubada pelos espanhóis. Mas quando tem terremoto, a parte espanhola cai, mas a Inca continua de pé, porque ela é muito mais resistente. Porque ela é muito mais maravilhosa, né, gente? Gente, viemos ver a pedra dos 12 ângulos. Lotado de pessoas pra ver a pedra dos 12 ângulos. Não, ali. Aquele amontoado populacional lá na frente, aquela multidão, é só pra ver a pedra. Ah não, graças. Aquilo é só pra ver a pedra, aquele tanto de gente. Infelizmente. Mas aqui já dá pra ter uma noção. Mas já dá pra ter uma noção de como que é. Olha só, o tamanho. Fica aí do lado, Isadora, pra ter uma noção espacial. Isadora é gigante. As pedras são gigantes igual a Isadora.
Aí tá vendo, as pedras são muito grandes e elas são totalmente bem encaixadas. Não tem um concreto, um cimento, uma argamassa, nada, nenhuma junta. Elas estão simplesmente encaixadas. Cachorros! E aí por cima, as construções espanholas. Dá pra ver a diferença, né? Dá pra ver 100% a diferença. Então a Pedra dos 12 ângulos, vou colocar uma foto dela aí. Ela é simplesmente uma foto que é muito bem picotada. Talk with our head in the clouds, and we will walk with our feet on the ground, and we will talk with our head in the clouds. Mas acabou que não deu certo e o Tupac foi assassinado. Inclusive aqui tem uma carta que ele escreveu com o sangue dele, que ele enviou para as pessoas pedindo ajuda, pedindo dinheiro para ele conseguir fugir. Então assim, ele foi capturado pelos espanhóis e foi assassinado de uma maneira muito bruta. Eles amarraram os braços e pernas dele, cada um a um cavalo, e saíram galopando até desmembrá-lo inteiro.